Olá, tudo bem? E se eu te disser que a memória não é algo fixo, tipo a cor dos olhos, mas sim uma habilidade que dá para treinar e melhorar? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar na ciência que mostra exatamente isso. A nossa memória pode sim ser fortalecida. Vamos nessa? Olha, quem nunca passou por isso, né? A pessoa levanta com um objetivo super claro, atravessa a porta e pronto, deu branco. A mente simplesmente apaga. Esse fenômeno, que é super comum, tem até nome, é o efeito da porta. E ele é perfeito para ilustrar como o nosso cérebro organiza as coisas. Basicamente, quando a gente muda de ambiente, o cérebro meio que arquiva os pensamentos do ato anterior para começar um novo. É um bugzinho do sistema que mostra o quão física e contextual é a nossa memória. E é aqui que a gente chega no ponto principal. Aquela ideia de que nosso cérebro é uma peça de hardware que não muda, isso já era, está totalmente ultrapassado. O melhor jeito de pensar nele é como um sistema dinâmico, um hardware que a gente pode atualizar, otimizar o tempo todo, dependendo de como usamos. O nome desse verdadeiro superpoder do cérebro é neuroplasticidade. É esse o mecanismo que permite que o cérebro se remodele. É por isso que é possível aprender um novo idioma, desenvolver uma nova habilidade ou até se recuperar de certas lesões. Cada vez que a gente aprende algo, estamos literalmente refazendo as conexões do nosso cérebro, criando novos caminhos. Mas olha só, a neuroplasticidade é uma via de mãe dupla, como a gente vê aqui. De um lado tem a positiva. Hábitos como aprender coisas novas e se exercitar fortalecem o cérebro. Do outro, a negativa. A inatividade, o estresse, tudo isso pode enfraquecer essas mesmas conexões. No fim das contas, a direção que a gente toma é uma escolha de todo dia. Ok, mas antes de sair falando sobre como fortalecer a memória, a gente precisa entender o inimigo número 1 dela, o esquecimento. E aqui vem uma coisa interessante. Esquecer não é uma falha do sistema. Na verdade, é a configuração padrão do cérebro. É um processo ativo, super necessário para evitar uma sobrecarga de informação. O nosso desafio é ser intencional sobre aquilo que a gente quer que fique guardado. E para entender o tamanho desse desafio, olha esse dado da Universidade da Pensilvânia. Se a gente não fizer um esforço consciente para guardar uma informação, uns 75% dela simplesmente desaparece em 24 horas. É isso mesmo. A maior parte do que a gente aprende hoje vai, evaporar até amanhã, a não ser que a gente faça alguma coisa a respeito. Essa tal curva do esquecimento, que foi mapeada lá atrás por Hermann Ebbinghaus, mostra isso de um jeito bem visual. Repara como a retenção da informação despenca. É uma queda absurda logo depois que a gente aprende. Mas, olha ali a linha verde. A revisão estratégica, feita de forma espaçada, é a ferramenta que a gente usa para lutar contra essa queda. Ela achata a curva e ajuda a levar a informação para a memória de longo prazo. Então, beleza. Como é que a gente constrói uma memória forte? Bom, tudo começa com a manutenção do sistema. É bom pensar nesses 3 pilares como a base de tudo, sabe? Inegociáveis. Sem eles, qualquer técnica de estudo super avançada não vai funcionar direito. O primeiro pilar, sono. E pode esquecer aquela ideia de que dormir é um tempo perdido. Pelo contrário, o sono é um processo superativo de consolidação. É durante o sono profundo que o cérebro faz uma triagem das memórias importantes do dia, ele ensaia essas memórias e as transfere do armazenamento temporário para o de longo prazo. E essa citação de Harvard reforça uma coisa fundamental, o efeito da primeira noite. O sono que a gente tem na noite, logo depois de aprender algo novo, é o mais importante de todos para fixar aquela informação. Perder essa janela, tipo virando a noite estudando, prejudica a retenção de um jeito que depois não dá para recuperar totalmente. Agora, o segundo pilar é exercício físico. Mexer o corpo é uma das melhores coisas que se pode fazer pelo cérebro. A atividade física aumenta o fluxo de sangue, o que leva mais oxigênio e nutrientes para lá. E, mais importante ainda, estimula a produção de fatores de crescimento, como o BDNF, que é uma sigla para fator neurotrófico derivado do cérebro. Pensa nele como um verdadeiro fertilizante para os neurônios. Essa pesquisa da PubMed só confirma essa conexão. O exercício não só melhora o humor e alivia o estresse, mas ele causa mudanças físicas, de verdade, no cérebro, que estão ligadas a uma melhor função cognitiva. Então, o recado é claro. Um corpo ativo sustenta uma mente afiada. E o terceiro pilar, nutrição. É bem direto, né? Nossos cérebros são literalmente construídos a partir do que a gente come. Nutrientes como os ácidos graxos ômega 3, que a gente acha em peixes, e as vitaminas do complexo B são essenciais. Eles formam as membranas das células dos neurônios e têm um papel super importante na função do cérebro e na prevenção do declínio cognitivo. Certo.
Com a manutenção do sistema em dia, a gente está pronto para conhecer a técnica mais poderosa e talvez um pouco contraintuitiva para aprender de verdade. Essa é a estratégia que separa quem estuda de forma eficiente de quem só gasta tempo. Pensa rápido, qual é a estratégia de estudo mais comum que existe? Para a maioria das pessoas, é reler o material, grifar o texto, revisar as anotações. Mas e se essa abordagem, na verdade, estiver sabotando o aprendizado? Pois é, aqui está o paradoxo da aprendizagem. Na coluna da esquerda, a gente tem um método passivo, reler. Parece produtivo, dá uma sensação de confiança, mas o resultado é uma retenção bem baixa. Agora, na coluna da direita, o método ativo, se testar. É mais difícil, pode até gerar uma certa insegurança no começo, mas o resultado é uma retenção muito, mas muito superior. É esse esforço que constrói a memória. Uma forma bem prática de aplicar isso é com um método tipo o 2-3-5-7. O segredo aqui não é revisar todo dia, mas sim intervalos que vão aumentando, como mostra o slide. Por quê? Porque cada intervalo maior força o cérebro a trabalhar um pouquinho mais para puxar a informação de volta. E isso interrompe a curva do esquecimento na hora certa. É esse esforço crescente que fortalece a memória para o longo prazo. Agora, vamos dar um passo atrás e olhar o quadro geral. Todas essas práticas, dormir bem, se exercitar, comer direito e estudar de forma ativa, não servem só para passar numa prova. Elas são, na verdade, investimentos de longo prazo na saúde do cérebro, construindo uma coisa que os cientistas chamam de reserva cognitiva. Pensa na reserva cognitiva como uma espécie de poupança do cérebro. É a capacidade que ele tem de improvisar, de achar caminhos alternativos para fazer as coisas quando as rotas neurais normais sofrem algum dano. Uma reserva alta, que a gente constrói ao longo da vida, pode ajudar a proteger contra os efeitos do envelhecimento e até de doenças neurodegenerativas. E no final, tudo se resume a isso aqui, um kit de ferramentas cognitivas. Não existe uma solução mágica ou uma pílula. O segredo está nesse conjunto de hábitos consistentes que, juntos, um ajudando o outro, promovem a neuroplasticidade positiva e constroem um cérebro mais resiliente e mais poderoso para o futuro. E para fechar, ficou uma pergunta para reflexão. Olhando para esse kit de ferramentas, qual pequena mudança seria possível implementar hoje? O mais legal da neuroplasticidade é que nunca é tarde para começar a construir um cérebro melhor. A escolha de qual tijolo colocar primeiro, bom, esse é o começo de tudo.